Você já parou para pensar por que algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade, enquanto outras parecem correr atrás dele a vida inteira e nunca alcançam? Não é sorte, não é talento, é sintonia. O dinheiro tem uma linguagem própria, e a maioria está tentando conversar com ele, em outra frequência. Por isso não recebem resposta. Neste vídeo, você vai entender, de uma vez por todas, por que o dinheiro é energia viva, e como alinhar sua mente, seu corpo e sua alma para que ele venha até você, sem luta. Tudo ao seu redor vibra, tudo em você vibra, e quando se trata de dinheiro, a questão não é se você o deseja, mas se você está vibrando de forma compatível com a presença dele. Muitas pessoas vivem dizendo, eu quero prosperar, mas por dentro estão mergulhadas em culpa, medo, escassez e rejeição. Querem ter, mas sentem que não merecem. Desejam abundância, mas carregam raiva de quem já a possui. Anseiam por riqueza, mas emitem sinais de carência. E o universo, que não responde a palavras, mas sim à vibração emocional, só pode entregar aquilo que você realmente é, não o que você diz que quer. O dinheiro, como qualquer forma de energia, segue um princípio simples. Ele flui para onde é bem-vindo. A pergunta que você precisa fazer não é como ganhar mais dinheiro, mas sim, será que o dinheiro se sentiria em paz vivendo na minha vida hoje? Porque enquanto você o tratar como um vilão, um fardo ou uma fuga, ele continuará distante. A mudança começa dentro. Quando você limpa a culpa, solta o controle e se reconcilia com a ideia de que prosperar também é um ato espiritual, não por ganância, mas porque quanto mais você tem, mais você pode servir, criar, transformar, e o universo reconhece essa intenção. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Você precisa se tornar um campo fértil para que ele floresça. A mente não é apenas um lugar de pensamentos, ela é um emissor e receptor de frequências. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você alimenta, envia um sinal vibracional para o campo invisível ao seu redor. E esse campo responde, com precisão cirúrgica. É como se o universo inteiro fosse uma imensa rede Wi-Fi. E você, um roteador que transmite a realidade que acredita merecer. Mas aqui está o ponto-chave. O que realmente molda a sua vibração não são os pensamentos soltos, mas os pensamentos carregados de emoção. Você pode dizer para si mesmo, eu sou próspero, eu sou abundante. Mas se no fundo você está com medo, frustrado ou em desespero, o que o universo recebe é a emoção, não a afirmação. A mente funciona como um ímã, e todo ímã atrai o que é compatível com seu campo. Se você vibra medo, atrai mais motivos para sentir medo. Se vibra gratidão, atrai mais razões para agradecer. Se vibra escassez, atrai circunstâncias que reforçam a falta. É por isso que tantas pessoas estudam, trabalham duro, buscam conhecimento financeiro, mas continuam estagnadas. Porque o problema não está na técnica, está na frequência que comanda tudo isso. E essa frequência nasce da fusão entre dois elementos. Pensamento intencional, mais emoção alinhada. É quando a mente pensa e o corpo acredita. É aí que a vibração muda. E é aí que o dinheiro começa a fluir. Não é mágica. É ciência espiritual. É como disse Neville Goddard. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Então pare agora por alguns segundos. E pergunte a si mesmo, com honestidade. Minha mente está vibrando como alguém que já vive em paz com o dinheiro? Ou como alguém que o teme, o rejeita ou o idolatra? Essa resposta silenciosa tem mais impacto sobre sua realidade do que qualquer esforço externo. O dinheiro não obedece ao seu esforço. Obedece à sua identidade. Você pode trabalhar mais do que todos, estudar, aplicar técnicas e estratégias. Mas se lá no fundo você não se vê como alguém que merece prosperar, essa vibração será mais forte do que qualquer ação. É aqui que entra o ponto central que muitos ignoram. Você nunca recebe aquilo que quer. Você recebe aquilo que acredita ser compatível com quem você é. A mente humana tem um limite invisível.
Ela sempre puxa você de volta para o que está alinhado com a sua autoimagem. Se internamente você ainda se sente pequeno, culpado por querer mais, ou inseguro em lidar com grandes quantias, o dinheiro vai embora, ou nem chega. É como se houvesse um termostato emocional ajustado para um certo nível de prosperidade. Mesmo que você ganhe mais sem mudar essa configuração interior, você vai dar um jeito de voltar para o mesmo ponto, com dívidas, gastos impulsivos, sabotagens, medo de investir, oportunidades perdidas, e esse ponto tem nome: identidade financeira. Você não tem o que deseja. Você tem o que tolera, o que se permite, o que aceita como normal. É por isso que tantos herdam crenças limitantes da infância, do ambiente, da religião, da cultura, e passam a vida repetindo padrões invisíveis, como se estivessem presos a uma programação silenciosa. Mas aqui está a boa notícia. Essa identidade pode ser reconstruída. E tudo começa com uma pergunta: quem eu seria se já estivesse vivendo a vida que desejo? Se você mudar essa resposta internamente, o mundo externo será obrigado a se adaptar. A maioria das pessoas espera ver para acreditar. Mas quem manifesta riqueza de verdade, acredita antes de ver. Essa é a diferença entre uma vida guiada pela matéria e uma vida guiada pela fé. A fé não é só um conceito religioso, é uma ferramenta criativa. Quando você começa a viver como se já estivesse cercado de abundância, quando você pensa, sente e age como alguém que já confia na provisão divina, você antecipa a realidade que quer viver. É nesse espaço invisível entre o desejo e a concretização que a mágica acontece. Ou melhor, a frequência se ajusta. Bob Proctor dizia: você deve ver o dinheiro na sua mente antes de vê-lo na sua conta. E é exatamente isso que a maioria não entende. Você não se torna próspero quando recebe. Você recebe quando já se tornou próspero por dentro. Mas atenção, isso não é sobre viver em negação, nem sobre repetir frases vazias. É sobre alinhamento profundo com o que você quer viver. É sobre agir como quem confia, dar como quem já tem, pensar como quem já venceu. Porque o universo não entrega o que você deseja com medo. Ele entrega o que você sustenta com convicção espiritual. A fé é uma ponte invisível entre a sua mente e a sua realidade. É quando você não precisa mais provar nada. Você apenas sabe, sente, descansa. E nesse descanso, o dinheiro vem. Não por mágica, mas porque você parou de resistir. O dinheiro não é só uma troca. É uma resposta espiritual. E ele responde melhor à gratidão, ao propósito e à generosidade verdadeira do que à cobrança, ansiedade ou desespero. Se você observar quem realmente prospera de forma constante, vai perceber um padrão invisível. Essas pessoas servem. Elas geram valor. Elas movimentam o dinheiro como um canal, não como um fim. Porque o dinheiro é como a água. Quando estagna, apodrece. Mas quando flui, purifica, abençoa, multiplica. Gratidão é a linguagem que limpa os bloqueios da escassez. Não porque é bonita, mas porque muda o foco da falta para a plenitude. Quem agradece atrai mais. Quem reclama, repele. E o mesmo vale para o serviço. Quanto mais você entrega com autenticidade, com coração, com intenção pura, mais o universo encontra formas inesperadas de te recompensar. Às vezes em dinheiro, às vezes em conexões, às vezes em proteção divina que te livra de um prejuízo que você nem viu. Por fim, existe um princípio superior que pouca gente toca: a causa espiritual da sua prosperidade. Por que você quer ter mais? Para quem você vai servir quando tiver mais? O que você vai sustentar quando o dinheiro vier? Quando suas intenções estão conectadas com algo maior do que você, o fluxo abre, porque o dinheiro reconhece quando está em boas mãos. Você não nasceu com mentalidade de escassez. Você aprendeu a pensar assim: a cada isso é caro demais. A cada dinheiro não dá em árvore.
A cada vez que você viu alguém sendo julgado por ter muito ou por desejar mais, sua mente foi sendo condicionada a associar o dinheiro à culpa, ao medo, à distância. Mas aqui está a verdade que liberta. O que foi programado pode ser reprogramado. A mente é plástica, adaptável, moldável. E o processo de substituição de crenças começa quando você para de repetir as mentiras que ouviu e começa a escrever com consciência uma nova narrativa interna. Não é só sobre pensar positivo, é sobre instalar uma nova identidade. Uma identidade de alguém que honra o dinheiro, mas não o idolatra. Que se sente digno da abundância sem se achar superior. Que entende que prosperidade não é ostentação, é possibilidade de multiplicar luz no mundo. Para isso, a prática é simples, mas poderosa. Repetição consciente de afirmações com emoção. Silêncio diário para ouvir os bloqueios internos. Estudo de conteúdos que elevam sua percepção de merecimento. Ação com presença, mesmo antes de se sentir pronto. Você não precisa estar 100% curado para começar a prosperar, mas precisa estar disposto a sair do piloto automático, porque toda nova realidade começa com um novo pensamento aceito como verdade. A ciência espiritual do dinheiro não é sobre fórmulas mágicas, é sobre consciência, energia e intenção. É sobre lembrar que o mundo externo é um espelho da sua vibração interna. E se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já está pronto para essa mudança. Continue nutrindo sua fé, honre seus pensamentos e não tenha medo de prosperar com propósito. Se esse vídeo te despertou algo, comenta aqui embaixo. Minha mente está pronta para receber. E se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal. Aqui, a gente fala de riqueza com alma, consciência e verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.